Deus abençoe sua vida em nome de Jesus de Nazaré. Eu convido você a sentar-se na sala de aula do Espírito Santo, assim como todos os que aqui estão, para aprendermos um pouco sobre como lidarmos com a inveja. Eu não sei se alguém já lhe ensinou sobre como lidar com a inveja. Eu não digo propriamente sobre como lidar com o invejoso, porque também nós iremos aprendermos. Boa noite, povo de Deus! Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: Deus vai falar nesta noite. Diga: Deus vai falar com você nesta noite. Em nome de Jesus, amém? Coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos e diga: Senhor meu Deus, abre os meus olhos espiritual. Eu quero aprender sobre como lidar, segundo a tua palavra, nesta área que é ser invejado. Ensina-me, Senhor, doutrina-me, ó Deus, pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Faz a sua oração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra, meu Deus, venha de forma inspirada e proveitosa, que ela entre adentro ao coração, à mente, ao espírito de todos os que aqui estão e aqueles que estarão nos assistindo, em nome de Cristo. Que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual estará sendo enviada. Repreende principados e potestades e toda obra do inimigo, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. E aplauda Jesus bem forte então. Quem aqui já teve de lidar com uma pessoa invejosa? Alguém aqui? Alguém aqui? Quem já teve aquele pressentimento, né? Aquele sentimento de que, meu Deus, eu não acredito. Logo fulano, logo Beltrano. Não, isso não é possível. Não pode uma coisa dessa. Meu irmão, minha irmã, mas meu Deus do céu, minha esposa, meu marido, não pode uma coisa dessa. Está repreendido. Não, acho que isso é coisa da minha mente. Isso só pode ser coisa da minha mente. É porque não é possível uma coisa dessa. Meu irmão tem inveja de mim, minha irmã tem inveja de mim, meu pai ter inveja de mim. Não, isso não existe, não pode, de forma alguma, de maneira alguma. Não. Meu cunhado? Não pode. Minha cunhada? Deus me livre, pastor. É interessante, né? Porque a Bíblia, muito que nos ensina sobre a inveja. Mas o bem da verdade, que pouquíssimo ou quase nada a igreja é ensinada como lidar com a inveja. Existe a inveja e existe o invejoso. Essas duas coisas são distintas. Claro que pertencem e vêm da mesma pessoa. Mas se você não souber lidar diferencial com uma ou outra, você pode simplesmente, sem perceber, se deixar levar por ela. Aqui no livro de Provérbios, capítulo de número 27, este tão grande homem chamado Salomão, que também teve de falar muito sobre a inveja e tinha seus motivos por falar sobre esse assunto, sendo ele o homem que foi e que se tornou, e que com certeza o quão perseguido foi e o quão invejado também foi. Então ele tem propriedade para falar deste assunto, porque ele sentiu na pele, ele passou por isso, e por isso, pelo Espírito Santo, deixou-nos as deixas de como nós lidarmos com a inveja e com o invejoso. E aqui no livro de Provérbios, capítulo de número 27, no versículo de número 4, a Bíblia Sagrada diz assim: o furor é cruel e a ira impetuosa. O furor é cruel e a ira impetuosa. Vamos lá mais uma vez, vamos ler comigo agora. O furor, está fraco. O furor é cruel e a ira impetuosa. Você já viu alguém, alguma pessoa ser cruel? Às vezes até com um animal. Rapaz, não faça uma coisa dessa não, rapaz. Chutando o bichinho, batendo no bichinho. Ou quando de repente uma pessoa ser cruel com uma outra pessoa. Eu acredito que você já deve ter se deparado com pessoas assim.
Talvez você deve ter se deparado também com alguém irado. Talvez você deve já ter se deparado também com a pessoa irada. Aquela pessoa que ela simplesmente se deixa levar pela ira e destrói tudo que faz. Talvez uma ou outra você já deve ter se deparado no seu caminhar, na trajetória da sua vida. E a Bíblia Sagrada diz assim: o furor é cruel e a ira impetuosa. Mas de repente ele abre um parênteses para mim e para você, e ele vai colocar como um ponto de igualdade a uma pessoa cruel e a uma pessoa irada. Eu acredito que nenhum de nós jamais gostaríamos de nos depararmos com uma pessoa cruel. Dá para você imaginar? Você se deparar com uma pessoa cruel, Deus me livre, pastor. Ou você ter que se deparar com uma pessoa irada, misericórdia. Pois é. Mas esse versículo aqui, ele faz justamente a junção entre o cruel, o irado, e de repente ele agora traz uma outra pessoa. É como se ele estivesse dizendo, o invejoso, que aqui no caso, ele tem tudo isso dentro dele. Olha o que é que ele diz: o furor é cruel e a ira impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? É uma interrogação, é uma pergunta. Ele está me perguntando, ele está te perguntando. Preste bem atenção, eu queria que você lesse comigo agora. Vamos lá. O furor está fraco. O furor é cruel e a ira impetuosa. O furor é cruel e a ira impetuosa. Mas quem poderá enfrentar ou escapar do invejoso? É impressionante, né? Que ele coloca no mesmo patamar o invejoso com o cruel e o irado. Só que de repente ele faz uma distinçãozinha simples que tem muito a ver sobre o invejoso. Porque ele diz aqui: o cruel e a ira são impetuosa. O que significa ser impetuoso? É como um vento, que você não sabe de onde vem, nem para onde vai. De repente ele vem devastando, quebrando, derrubando tudo que está à sua frente. E de repente ele abre uma interrogação e diz: bem, dessas duas coisas, se é possível evitar. Se é possível evitar o cruel, se é possível evitar a ira, ou a ira do irado, ou a crueldade do cruel. Se é possível se evitar. Mas eu quero que vocês me façam uma pergunta a si mesmo. Mas quem pode esconder-se, ocultar-se de uma pessoa invejosa? Interessante isso, né? Porque o rei Salomão está nos levando a pensar. É isso que ele está fazendo aqui. Então a Bíblia nos mostra que do homem cruel e do homem irado se tem como se esconder. De repente você sabe que o fulano, do ciclano, do beltrano é cruel, é perverso. O que é que você faz? Você evita. Você evita ele, porque você sabe através das suas atitudes e do seu comportamento. Porque vai ter um momento que ele, sem perceber, ele vai demonstrar a sua crueldade. Você vai dizer: opa, esse fulano, esse beltrano, esse ciclano, esse aqui para mim não dá certo não. Então você o evita, você passa largo, você simplesmente deixa até de se acompanhar, de andar com ele, ou de abrir a porta da tua casa, porque você percebeu que aquele fulano, aquele ciclano é cruel, por conta das atitudes e do comportamento que essa pessoa tem. Então sim, é possível se evitar o cruel, como se é também possível se evitar aquele que se ira. Porque logo você percebe que ele fica vermelho, é como se ele perdesse as estribeiras, você logo percebe que ele perde o controle, então você sabe muito bem como evitá-lo. Você sabe muito bem como deixá-lo de lado. Por quê? Porque você sabe. Você mais ou menos naquele pensamento assim: espera ainda, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque eu sei a crueldade do fulano, e eu sei que quando o fulano de tal se ira, meu Deus do céu, então tem como você evitar. Tem como você evitar. Então é possível se evitar o cruel, e se é possível evitar o homem irado, ou a pessoa irada, se é possível.
Mas a interrogação que ele me traz, que ele te traz, que ele nos traz, é acerca da pessoa invejosa. E nós temos que descobrirmos, biblicamente falando, por que o rei Salomão nos faz essa pergunta. Por que o rei Salomão diz, mas como se pode evitar, ou como se pode esconder, ou como se pode proteger de uma pessoa invejosa? Ah, já sei, pastor. Simplesmente chegando para ela e dizendo, rapaz, pelo amor de Deus, por que você é tão invejoso? Por que você é tão invejosa? Não, eu já sei o que eu faço. Eu simplesmente vou proibir dessa pessoa entrar na minha casa. Pronto. A partir de hoje eu vou chegar para ela, vou chegar para ele e vou dizer assim, ei, pelo amor de Deus, nunca mais venha na minha casa. E quando você vier na minha casa, me avise que eu quero lhe dar um banho de peão roxo. É isso que eu vou fazer com você. Não passe, pelo amor de Deus. Ou de repente, né, como um buzu de caboclo, né, dos tempos antigos, quando de repente uma senhora orientava outra senhora, e quem é desse tempo aqui sabe muito bem, que dizia assim, fulana, sabe o que é que tu faz? Tu chega para fulana e diz assim, mulher, pelo amor de Deus, depois que tu pôs os olhos neste menino, ele não dorme mais, ele não come mais, e olha só a situação que ele está. Então você fala para a pessoa invejosa que a partir daquele dia, por mais que essa pessoa seja invejosa, por mais que ela tenha o olho mau, nunca mais vai pegar. Não sei se você já ouviu esse buzu de caboclo. Bem, a verdade é que se fosse fácil e se fosse para ser assim, então me perdoe, meus amados irmãos, era muito fácil nós conseguirmos nos protegermos e nos defendermos do invejoso. Mas biblicamente falando, não é assim. Não funciona. Não funciona. Nós criamos essa crença que se nós falarmos, aquele fulano, aquele cicrano, aquele beltrano, por mais que inveje, por mais que almeje, por mais que deseje, por mais que queira ser, tornar, ter aquilo que você tem, aquilo que você faz, aquilo que você possui, por mais que você fale para esta pessoa, isso não vai neutralizá-lo. Isso não vai impedir com que a inveja, uma vez instalada pelos olhos daquela pessoa, ou até pela boca daquela pessoa, deixe de funcionar. Você precisa entender isso. Você precisa compreender isto. E você vai ver que a Bíblia ensina sobre isso. A Bíblia diz que todo homem cruel e do homem irado se tem como se esconder, quando esse tem a perder o controle. Porém, como se defender do invejoso? Como se defender dele? Como é que eu posso, meu Deus do céu, Jesus de Nazaré, me defender dessas pessoas? Porque eu mesmo não sei o que fazer. Eu não sei nem como lidar com o invejoso. Eu não sei nem como me portar diante dele. Eu perco logo a paciência, pastor. Pastor, olha, eu digo logo, olha, eu não quero fulano na minha casa. Eu não quero e acabou. A partir de hoje, não quero mais fulano, beltrano, cicrano, nem que passe na porta da minha casa. É isso que eu vou fazer. Tudo bem. Eu não discordo de você, não estou dizendo que você não deva fazer isso. Mas ainda assim, ainda que você faça isso, você não estará 100% protegido da inveja do seu próximo. Você não estará. Me perdoe, mas eu tenho que lhe dizer, porque a verdade, biblicamente falando, é a verdade. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque lá no livro de Tiago, capítulo de número 3, a Bíblia nos fala algo muito interessante acerca da inveja, ou melhor dizendo, acerca das atitudes e do comportamento de um invejoso. Olha o que a Bíblia Sagrada diz aqui. Tiago capítulo 3, versículo 13, diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido? Quem dentre vós é sábio e entendido? O que é a sabedoria? É a capacidade de perceber as diferenças entre pessoas, ambientes e meios, e saber interagir entre eles. Quando a Bíblia pergunta para mim, pergunta para você, quem é sábio? Ele está dizendo assim: quem é que sabe interagir, se portar, se comportar em meio a pessoas, lugares e ambientes. Às vezes, sem você perceber, você
arma o invejoso contra você mesmo, sem você perceber. Às vezes por motivo de uma alegria, de um contentamento, algo que você está tão satisfeito, tão feliz com uma conquista. É como, por exemplo, a Bíblia fala de José. José inocentemente levanta seus irmãos para invejá-lo, quando este, diz a Bíblia, que lhe contou um sonho. Se ele tivesse retido o sonho com ele, certamente não teria passado pelo que passou. Deus com certeza teria outro jeito, maneira e forma de fazer com que o sonho de José se cumprisse. Mas ele está tão feliz, ele está tão contente, ele está tão alegre, que ele se adianta, ele se apressa e chega para os seus irmãos e vai contar aquilo que Deus falou ao seu coração. Ao ponto que diz a Bíblia que eles ficaram tão irados com ele, mas tão irados, que a Bíblia diz que passaram então a invejá-lo. Olha que coisa terrível. E às vezes acontece comigo, acontece com você, acontece conosco, que infelizmente não somos sábios, não sabemos nos portarmos diante das pessoas, e de forma inocente abrimos a boca e falamos demais. Às vezes não só abrimos a boca ou falamos demais, como às vezes pegamos na mão do invejoso, por motivo de alegria, por motivo de contentamento, logo queremos mostrarmos as conquistas que nós obtemos. E inocentemente estamos preparando aquela pessoa para que amanhã, mais cedo ou mais tarde, infelizmente, lance sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, no seu casamento, na sua empresa, na sua loja, no seu trabalho, nos seus empreendimentos ou em qualquer área da sua vida. E de repente agora aquela pessoa, sem você perceber, você armou aquela pessoa para invejá-lo, para invejá-la. E aí de repente lhe faltou o quê? A sabedoria. E ele diz mais aqui, olha só: quem dentre vós é sábio e entendido? O que é uma pessoa entendida? É uma pessoa que adquiriu entendimento. Então de repente você é uma pessoa entendida na leitura. Por que você é uma pessoa entendida na leitura? Porque você aprendeu a ler. Então, por você ter aprendido a ler, então o que você faz? Você lê, você pratica a leitura. É como uma pessoa, quando ela aprende a lidar com a arte de pedreiro, então ele sabe fazer essa arte, ele sabe fazer essa obra. Da mesma forma, é uma pessoa que foi ensinada a lidar com a inveja. Então ele vai saber, ela vai saber lidar com a inveja e também com o invejoso. Por isso que ele diz aqui: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mostre em bom trato, em outras palavras, com sabedoria e com entendimento. Porque por mais que você queira esconder o seu sucesso, não vai ter como você esconder a vida toda. Por mais que você queira esconder que você está bem com seu marido, que você está bem com a sua esposa, você não vai ter como esconder a vida toda. Por mais que você queira manter a sua casa 7 chaves para que ninguém entre, você não vai conseguir a vida toda impedir que alguém entre na sua casa. Vai ter um dia, vai ter uma hora, vai ter um momento, vai ter uma circunstância que a pessoa já vai estar dentro do teu quarto, já vai estar na tua sala, já vai estar na tua cozinha. Por mais que você não queira, vai ter um momento que lá no seu mercantil, aquela pessoa vai estar lá e de repente ela vai chegar exatamente no momento em que o seu mercantil, o seu mercadinho, a sua loja vai estar cheio de clientes. Então vai ter um momento que, por mais que você queira evitar, não vai ter como evitar. Porém a Bíblia fala que nós havemos de sabermos como nos portarmos diante dessa situação. A Bíblia nos pede que nós havemos de sabermos lidarmos diante dessa situação. E aí ele continua mais, versículo 14: mas se tendes amarga inveja, e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Meu Deus, eu vou ler de novo aqui: mas se tendes amarga inveja. É isso mesmo que está escrito? Como pode uma coisa dessa, como pode uma pessoa ela ser tão invejosa que ela chega ao ponto de ser amarga? E isso não sou eu que estou dizendo não, viu? É Deus.
É Deus que está me dizendo, é Deus que está me dando entendimento de que uma pessoa ela é tão amarga de um jeito que ela chega a ser invejosa. Ela é tão invejosa de um jeito que ela chega ao ponto de ser amarga. É o que a Bíblia está dizendo aqui. É o que a Bíblia está me mostrando. E ele continua, vamos lá. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração. Aonde, pessoal? Em vosso coração. Olhe para o irmão que está do seu lado, olhe para ele, pergunte uma coisa. Agora você pergunta, por favor, e você que está aí assistindo, se tem alguém próximo de você, pergunta também. Pergunta para o irmão ou para a irmã que está do teu lado aí. Ei, ô irmão ou irmã, pergunte para ele: ei, você sabe o que nesse momento está no meu coração? E aí? Você conhece essa pessoa que está do teu lado? Sim ou não? Você conhece? É teu marido, é tua esposa, é teu irmão, é teu pai, tua mãe? Você conhece essa pessoa? Conhece sim, sim ou não? Então me diga o que está no coração dela. Hã? Mas você acabou de me dizer que conhece. Você acabou de me dizer que conhece. Que é isso, pastor? O senhor está me querendo colocar contra minha esposa, contra o meu marido? Não, calma, pelo amor de Deus, não é isso. Ora, se essa pessoa que convive contigo, que faz parte da tua casa, da tua família, você está me dizendo que não sabe o que está no coração dela, como é que você vai saber o que está no coração de pessoas que não convivem contigo? Foi você que me disse. Eu perguntei: você conhece essa pessoa que está ao seu lado? Você conhece? Então eu lhe fiz essa pergunta. Então me diga o que está no coração dessa pessoa. Me diga o que está no coração dela. Me diga o que está no coração dele. E se você quiser fazer a prova dos 9, né, como naquele tempo antigo, então diga para a pessoa que está no coração dela que se você acertar, ela vai dizer: você acertou. Não, você errou. Porque a Bíblia Sagrada diz de forma bem clara que só Deus conhece o coração do homem. Nem eu o conheço e nem você o conhece. E o pior é que a Bíblia Sagrada diz de forma bastante clara que a inveja, que a podridão dos ossos, diz a palavra de Deus, nasce não pelos olhos, não pelos ouvidos, não, nasce no coração. Então a Bíblia Sagrada diz aqui de forma clara: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso, então de onde é que nasce a inveja? De onde é que nasce a inveja? De onde é que nasce a inveja? Por que eu quero que você entenda de onde nasce a inveja? Porque a inveja não nasce pelo que você tem. Você pode ter 100 carros, isso são conquistas suas. Você pode ter 100 casas, são conquistas suas. Você pode ter um casamento feliz, glória a Deus, isso foi um trabalhar de Deus na tua família. Você pode ter excelentes filhos, louvado seja o nome do Senhor. A inveja não é simplesmente pelo que você tem que nasce naquela pessoa, já vem do coração, já vem de dentro. Isso quer dizer que uma pessoa invejosa, ela não inveja só porque a pessoa tem, porque ela nem poderia ter coisa alguma, mas ainda assim ela iria procurar um motivo para invejar. Ainda assim ela iria procurar um motivozinho, seja ele lá qual fosse. Talvez fosse a cor do teu cabelo, talvez fosse uma simples roupa que você veste, talvez fosse uma sandália que você calça, talvez fosse a bicicleta que você usa. Bem, se eu for enumerar aqui, a coisa vai longe. O que é interessante é que a Bíblia nos mostra que a vida de uma pessoa invejosa é amarga. Porque a Bíblia Sagrada diz: mas se tendes amarga inveja. É impressionante que a vida de uma pessoa invejosa é amarga. Por que a vida de uma pessoa invejosa é amarga? Porque ela não consegue ser feliz em ver a felicidade dos outros. Ela não consegue se realizar vendo outros se realizando. A pessoa ela é tão amarga de um jeito que ela tem que colocar gosto ruim nas vitórias que alguém, ou seja lá quem for, lhes apresenta. A ideia que você tem
para você que é uma bênção, para aquela pessoa não presta. A pessoa em que infelizmente ela é invejosa é amarga, é como fel. É uma pessoa que é tão amarga de um jeito que por onde ela passa ela contamina. Por onde ela passa, infelizmente, ela tem a infeccionar pessoas, a fazer pessoas ficarem parecidas, iguais ou pior do que ela própria. É aquela pessoa em que ela sempre procura colocar um gostinho ruim na coisa. É aquela pessoa em que ela não se agrada, de hipótese, circunstância alguma, com que seja, por menor que seja, uma mudança de estação da sua vida. É aquela pessoa em que infelizmente não é só pelo que você tem, não é só pelo que você faz, mas é por quem você é. A Bíblia está dizendo aqui que uma pessoa invejosa, ela é amarga. Ela é amarga, porque ela não consegue ser feliz. Ela não consegue se sentir-se feliz com a felicidade de outrem. Ela não consegue ser feliz, mas não consegue mesmo. Não é o que ela não queira, ela não consegue. Por que ela não consegue? Porque nem o invejoso percebe que é invejoso. Nem o invejoso sabe que é invejoso. Pelo contrário, na mente dele, no pensamento dele, o que na verdade rola nos seus pensamentos é que ele não está invejando. Por isso que diz assim: não, mas não estou te invejando não, viu? Eu até estou feliz. Mas você percebe, você nota. Então a Bíblia Sagrada nos mostra que a vida de uma pessoa invejosa é amarga. A Bíblia diz que a inveja no coração do homem tem a produzir um sentimento faccioso. É o que nós lemos aqui. A Bíblia diz em que a inveja no coração de uma pessoa tende a criar um sentimento faccioso. Mas o que significa um sentimento faccioso? Um sentimento faccioso significa, primeiro, egoísmo. Uma pessoa que ela é invejosa, ela é egoísta. Ela quer tudo para si. Ela quer o melhor casamento, ela quer a melhor casa, ela quer a melhor roupa, quer o melhor carro, quer a melhor sandália, quer o melhor tudo. Quer a melhor posição no trabalho. Por isso que no momento em que você, sem perceber, você expõe uma vitória para essa pessoa, ela não fica feliz, ela não fica alegre, ela não fica contente. E por que ela não fica? Porque ela é egoísta. Porque a Bíblia Sagrada está dizendo que uma vez em que a inveja se instala no coração de uma pessoa, a Bíblia diz que ela cria um sentimento faccioso. Então a inveja não é só por os olhos, a inveja não é só o desejar, agora também já é um sentimento. É um sentimento ao ponto de que aquela pessoa agora vai demonstrar, alguns até demonstram facilmente, de forma facial, que não ficou feliz em saber que a sua filha, que o seu filho passou na faculdade, porque o filho dela não passou, porque o filho dele não passou. Não fica satisfeito em saber em que o seu filho, a sua filha, deu uma volta por cima, reaveu a sua própria vida, porque a vida do filho dela ou da filha dela não anda bem. Uma pessoa invejosa é aquela pessoa que, enquanto não vê o mal acontecendo na casa de outrem, ele não se sente feliz. Porque agora a inveja também é um sentimento. É um sentimento de egoísmo, de rivalidade egoísta. A palavra facciosa significa rivalidade egoísta. Agora essa pessoa, ela cria uma rivalidade que você diz: meu Deus, que negócio é esse, meu Pai do céu? É aquela irmã que você tem na sua casa, é aquele irmão que você tem na sua família. Você compra um sapato de uma cor, no outro dia você pode abrir o portão da sua casa que ele vai estar passando com o mesmo sapato da mesma cor, que você diz: misericórdia, está aí amarrado, meu Deus do céu, nossa, mas que blusa bonita, nossa, puxa vida, deixa eu ver aqui, vem cá, rapaz, comprou aonde? Aí chega a dar até um tremelique. O que é interessante é que você fica: poxa, como pode? Você percebe, você nota, por quê? Porque na verdade cria-se
cria-se uma rivalidade egoísta. Uma rivalidade que você diz, meu Deus, mas não há necessidade para isso. Não há precisão para isso. O que é interessante é que essa rivalidade, infelizmente, por conta daquela pessoa ser invejosa, infelizmente, na maioria das vezes, é covarde. É covarde. É covarde. Porque agora a pessoa que trabalha na sua própria equipe de vendas, que olha para você e diz, mas como é que pode uma coisa dessa, rapaz? Porque para ela, para ele tem mais sabedoria, ela tem mais capacidade de vender do que você. Só que essa pessoa é invejosa e cria-se essa rivalidade egoísta. E essa rivalidade egoísta é covarde. É uma totalmente covarde. Então o que é que essa pessoa faz? Ela procura saber onde moram os teus clientes, quando não, o WhatsApp dos teus clientes. E agora quando você menos percebe, quando você vai lá, diz, não, fulano de tal entrou em contato comigo. Não, fulano acabou de me dizer que tu não estava mais nem trabalhando com vendas, tu me acredita? E você fica, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa, meu Pai do céu? A pessoa vai lá no teu Instagram e te detona. E até faz lá alguma coisa para não parecer quem é, mas você sabe quem é. E você fica, meu Deus, não existe uma coisa dessa. Por quê? Porque na verdade a inveja facciosa cria essa rivalidade. Cria essa rivalidade egoísta. E essa rivalidade, infelizmente, é uma rivalidade covarde. É uma rivalidade que você diz que, meu Deus, isso não existe uma coisa dessa não. Como é que uma pessoa tem coragem de fazer isso? Como é que uma pessoa tem coragem de agir assim? E o pior é que essas pessoas que trazem consigo essa inveja facciosa, elas não se preocupam com os sentimentos de ninguém. Para ela tanto faz como tanto fez. O que na verdade o que importa é que ele ou ela prevaleça sobre a pessoa. É isso que importa. É isso que interessa. Enquanto isso, você do outro lado vai se ressentindo com isso. O diabo vai ocupando espaço no teu coração e vai semeando sementes de mágoa, de ódio, de ira, de tristeza, de angústia. E aos poucos você, sem perceber, você começa a perder o gosto. Tem pessoas que por conta da inveja, da rivalidade egoísta de uma pessoa, ela diz assim, menino, sabe de uma coisa? Eu vou sair dessa área e vou para essa outra área. Quer dizer, ela sai daquilo que realmente ela foi chamada para trabalhar, mas por conta de que não quer intriga, não quer desavença com o parente, com o aderente, seja lá com quem for, aí ela, não, deixa isso aqui, fulano já quer vender, venda, quer trabalhar, trabalhe, eu vou fazer outra coisa. Aí quando chega aqui, a coisa começa a dar certo, aí quando de lá começa a perceber, sai de lá e vem para cá. Sai de lá e vem para cá. E você está naquele pensamento, como é que uma pessoa pode ser desse jeito, pelo amor de Deus? Como é que uma pessoa pode ser assim, Jesus de Nazaré? Porque tem nela um sentimento faccioso, tem nela uma inveja facciosa, que também significa ambição egoísta. A ambição egoísta é tudo isso que a Bíblia está falando aqui. Uma pessoa que ela é ambiciosa de forma egoísta é aquela pessoa que quer tudo para si. Não é aquele, sabe, aquele desejo de vencer, de lutar, vou correr atrás, porque eu vou ralar, vou pagar o preço, vou chegar lá. Não, pelo contrário. Essas pessoas, na maioria das vezes, elas querem ir pelos teus passos, mas não para aprender contigo, mas para passar por cima de ti. Simplesmente para deixar você rente com o chão. E para isso essa pessoa vai jogar sujo. Para isso essa pessoa vai falar mal de você. Vai dizer que você é assado, cozido e mal passado, vai te denegrir. Por quê? Porque infelizmente tem esse sentimento invejoso, faccioso dentro do coração, dentro da alma da pessoa. Enquanto isso, o diabo se preocupa em te manter informado. Diga isso para o seu irmão, ou meu irmão ou minha irmã, diga, enquanto isto, o diabo se preocupa em te manter informado. Enquanto isso o diabo se preocupa em te manter informado. O diabo começa a trazer recados de lá para cá, através de pessoas que se aproximam de você e diz, fulano, tu não acredita, eu fiquei de boca aberta. O que foi?
Tu me acredita que eu acabei de ver fulano dos Anzóis Pereira, agora há pouco, vendendo o mesmo produto que tu vende? Como é que é? Pois é. Eu não queria nem te dizer. Eu não queria nem te falar. Eu não queria. Olha, rapaz, conversa do diabo. É claro que queria dizer, porque se não quisesse, não diria. Mas a própria pessoa nem percebe que é o diabo usando aquela própria pessoa para te manter informado. Para te manter informado. Mas o propósito disso qual é? Criar um sentimento no teu coração. Porque lembre-se que agora, se você não tiver cuidado, quem vai se deixar se contaminar é você. É você que passará a ter ódio daquela pessoa, raiva daquela pessoa. Agora você vai olhar para a cara daquela pessoa, você vai enojar aquela pessoa. E agora você vai começar a orar, não por fé, mas com um ato de vingança. Deus, isso não é certo, o Senhor não está vendo, Deus. Aí você vai querer transformar Deus naquilo que você agora está totalmente transformado. O Senhor tem que fazer algo, porque eu sou tua serva, porque eu sou teu servo, porque eu dizimo na tua casa, eu sou fiel ao Senhor, e o Senhor não pode deixar isso acontecer. E Deus olha para você e diz: espera ainda, mas o seu coração está ficando tão pior quanto o dela, tão pior quanto o dele, porque o diabo conseguiu determinar no seu coração um sentimento. Você já não olha mais para o seu irmão como olhava antes, você já não olha mais para a sua irmã como olhava antes. Você já não olha para o seu marido, para a sua filha, para o seu pai, para a sua mãe como olhava antes. Você não olha. Mas por que não olha? Não olha não é por conta da inveja que você já percebeu que a pessoa tem, mas por conta de um sentimento que foi criado dentro de você. Dentro de você. Você é aquela esposa que, se o seu marido precisar, você está ali para ajudar. Mas talvez você diga: mas já de lá para cá não é a mesma coisa. Já o meu marido ainda não entendeu que nós estamos trabalhando juntos para crescermos juntos, ou vice-versa. De repente, se a sua esposa precisar de você, você está ali para ajudar. Mas quando é de lá para cá, a coisa é diferente. E você percebe: mas como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode, meu Pai do céu? Então é interessante que a Bíblia nos mostra que isso é um sentimento de inveja faccioso, que está tomando conta do coração daquela pessoa, com egoísmo, com rivalidade egoísta e ambição egoísta, que desperta no ser o querer ser mais do que os outros. Então a pessoa invejosa, ela quer ser mais do que tudo e todo mundo, quer ser a estrela, quer ser a última bolacha do pacote, ela quer ser celebrada, comemorada e festejada. É isso que essa pessoa quer ser. Ela não se importa com o sentimento de ninguém, mas não se importa mesmo. Me perdoe, mas nessas 4 quartas-feiras, se Deus me permitir, em nome de Jesus, nós vamos estar lutando contra isso. Por quê? Porque enquanto você não for ensinado sobre, você pode orar, reorar, jejuar, fazer o que você quiser, não vai ter como você vencer o que você não conhece. É como quem luta contra o vento e contra o tempo, e luta no escuro sem saber contra quem está lutando. Então você veja que tudo isso parte de quem? Parte do invejoso. Versículo de número 15: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: eu não sabia que a inveja era diabólica. Rapaz, está na Bíblia. Só que preste atenção, por gentileza. Olha no que a Bíblia Sagrada está dizendo, que a inveja, ela é o quê? Diabólica. A palavra diabólica vem de que origem? Diabo. Diabo. Então a inveja vem de quem? Então vamos aqui entender. Vamos lá. Está Deus sentado no seu trono, reinando em glória eterna como sempre reinou, e de repente Lúcifer, que já ocupava um cargo muito excelente, era regente, maestro, e tinha todos ali para adorar ao Senhor, agora de repente ele é tomado por uma intensa inveja, e de repente agora o que é que ele vai se tornar? No diabo. Interessante, né?
Então Satanás, que no caso o diabo, agora ele não só se contenta em ele ser invejoso, ele tem que fazer outras pessoas também se tornar semelhante igual a ele. Semelhante igual a ele. Porque é ele quem quer usurpar o trono de Deus sem ter feito por onde merecê-lo. Ele agora que quer ocupar o lugar de Deus e reger todo o reino, uma vez que ele por nada fez para isso fazer, e mesmo que fizesse, não queria ser, porque só existe um Deus. Interessante, né? Só que é interessante, sabe o quê? Que a palavra diabólico, que vem de diabo, que se você dividir esta palavra, é uma palavra grega, que é dia e balo. Essa palavra dia dá a se entender que é como uma porta que está fechada, mas a luz do lado de dentro está acesa. E por conta de que a luz está acesa, passa-se pelas fendas a claridade da luz que está do outro lado, que é dia. A Bíblia Sagrada diz: não deis lugar ao diabo, não deis brecha ao diabo. Então essa palavra diabo, que vem no grego, diabolo, você divide ela no meio, você tem dia, que quer dizer aquele que penetra pelas brechas. Aquele que penetra pelas brechas. Então ele vem sorrateiramente. É difícil você conseguir detectar um invejoso, porque o invejoso não vem dizendo para você que é invejoso. O invejoso, ele vem te bajulando, te elogiando, vem te colocando no pináculo do templo, te abraçando, te beijando. Meu Deus, o invejoso, ele vem de tal forma, de tal maneira, que quando você menos percebeu, você já se entregou para ele. Você já disse tudo. Você já disse onde você trabalha, quanto você ganha. Você já disse quantos metros tem tua casa, centímetro, altura, largura. Você já disse o que tem no teu guarda-roupa, qual é o café que você usa. Você já disse qual é o tempero que você coloca na panela. Você nem percebeu, você sem perceber. Porque o invejoso, ele vem exatamente assim. Ele não vem escrito: eu sou um invejoso e trago comigo um espírito faccioso. Ele não vem dizendo isso nem para mim nem para você. Por isso que é difícil você conseguir saber quem é quem. Por isso que é tão complicado e tão delicado, a não ser que pela palavra de Deus, que ao você ouvir ou você ver, o Espírito Santo na mesma hora já lhe diz quem é aquela pessoa. Então a Bíblia Sagrada nos mostra aqui que é o dia, que quer dizer aquele que penetra. Balo, dá-se a entender como uma bola que você fica batendo insistentemente. Balo, uma bola que você bate insistentemente. O invejoso, irmão Jaide, ele chega pelas brechas, e ele se aproxima, se aproxima, se aproxima, até ele começar a arrancar de você o que ele quer, as informações que ele precisa. Onde é que tu está comprando esse material? Com quem você está comprando? Por que você vende a esse preço? Quanto é que você está ganhando? E ele vai, sabe, aos poucos. É balo. Porque na verdade a inveja é diabólica. É totalmente, completamente, inteiramente diabólica. Então a Bíblia Sagrada nos mostra que a inveja chega a ser diabólica. E para piorar a coisa, olha o que a Bíblia diz no versículo de número 16. Dá para você ler aí, por favor? 1, 2, 3 e já. Porque onde há inveja, pode-se então entender o seguinte, preste atenção agora, em nome de Jesus. Isso aqui é a parte principal para você entender os outros ensinamentos que virão. Preste bem atenção nisso, em nome de Jesus. Está aqui na Bíblia. Porque onde? Esse onde demonstra lugar, sim ou não? No quarto, na sala, no salão, no escritório, no caixa. Onde? Lugar, local ou até pessoas. Porque onde há
inveja. Esse ar é de permanência ou é de ausência? Permanência. Preste atenção nisso, porque onde há inveja, há espírito faccioso. Tem traduções que diz e espírito faccioso. Esse ir faz uma ligação, obreiro carpinteiro. Então vamos entendermos aqui o seguinte: a inveja é só ter mal olhado? A inveja é só ter um coração faccioso? A inveja é somente uma pessoa ser egoísta? A inveja é simplesmente uma pessoa ter rivalidade egoísta? A inveja é simplesmente uma pessoa que traz consigo ambição egoísta? A inveja é simplesmente uma pessoa que quer ser melhor do que as outras? O que é a inveja? Um espírito. Leia aí. Em outras palavras, é um demônio. E eu vou lhe explicar por quê. Primeiro, porque a Bíblia já diz. Por isso que eu lhe disse lá no começo, chegar para aquela pessoa e dizer para aquela pessoa: mulher, pelo amor de Deus, depois que tu começou a entrar aqui em casa, você até disse, sorrindo, rindo, brincando, que é para aquela pessoa não se ofender. Se fala, mulher, está me dizendo isso pensando que eu estou com inveja, está amarrado, não tenho inveja não, que é isso? Se isso neutralizasse a inveja, por que que depois que aquela pessoa vai embora, as coisas ainda continuam acontecendo? Porque se a pessoa está com o olho gordo, magro, esticado, com o olho mau naquela criança, por que que ainda assim, depois que fala para aquela pessoa, tem que levar aquela pessoa, aquela criança para orar ou para rezar, seja como for? Porque se falou para aquela pessoa e aquela pessoa foi avisada da inveja que ela tem, então só em ela ter sido avisada, segundo os antigos, a inveja era para acabar ali. Sim ou não? Sim. Mas por que que não acaba? Porque é um espírito. Vamos ler de novo? Porque onde há inveja, há espírito faccioso. Então a pessoa é usada por um demônio. A inveja é um demônio que usa aquela pessoa, porque é o único meio que aquele demônio tem para se introduzir naquelas pessoas, ou naquilo que ela faz, ou naquilo pelo que ela trabalha, ou etc. Isso aqui é muito sério. Preste atenção nisso em nome de Jesus, irmão. Você precisa abrir os seus olhos. Você não está lutando contra uma pessoa. Diga isso para o seu irmão: você não está lutando contra uma pessoa. Você está lutando contra um demônio, contra um espírito faccioso, um espírito egoísta, de rivalidade egoísta, de ambição egoísta, que é despertado no ser de uma pessoa para querer torná-la melhor do que você. Por isso, meus amados, a única forma que nós temos de vencermos é utilizarmos as armas que devemos utilizarmos no mesmo mundo em que eles existem, as espirituais. As espirituais. Por isso não adianta de outra forma avisar, falar, dizer, seja lá como for. Seja lá como for. Então a Bíblia Sagrada nos mostra que a inveja é um espírito que tem a causar perturbação e toda obra de perversidade. E eu termino aqui, porque olha o que é que ele diz no versículo aqui: porque onde há inveja e espírito faccioso, há bênção, prosperidade e crescimento. Diga amém. Não, o que é que há? Perturbação.
perturbação. Então está lá o irmãozão, está trabalhando lá no mix, depois divide a prova, o guichê. E de repente ele está lá e agora ele começa a ser perseguido, e as coisas parecem começar a querer desandar dentro da empresa com relação a ele, e ele então não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual, e ele agora vai ficar perturbado, porque ele vai ficar o quê? Sem saber por que aquilo está acontecendo. Meu Deus, pelo amor de Deus, o que é isso? Depois que fulano entrou na minha casa, a coisa desandou, a pessoa fica perturbada, ela não sabe por que aquilo está acontecendo. Porque onde há a inveja, o espírito faccioso, o que vai acontecer ali? Perturbação. Você fica perturbado. Por que meu dinheiro não rende? Por que, meu Deus do céu? Sou fiel a Deus, meu Deus diz que repreende o devorador, mas por que, meu Deus, que negócio é esse, Jesus? Pois é, a pessoa fica perturbada, fica perdida, ela não sabe o que, meu Deus, e agora? Porque a Bíblia Sagrada está dizendo aqui, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. E toda obra perversa. Quer dizer, aquilo que era para dar certo, aquilo que era para correr bem, aquilo que era para ter fechado, aquilo que era só para ter assinado, o contrato que era para ter realmente acontecido, a coisa começa a desandar e dizer, meu Deus do céu, mas como é que pode uma coisa dessa, Jesus de Nazaré? Por isso que eu acredito que é muito importante que você faça uma aliança com Deus, que você não seja, com todo respeito, só uma pessoa motiva, que veio hoje, só naquele pensamento, eu vou usar o óleo, a inveja vai se acabar. Na hora que você utilizar do azeite, porque a Bíblia diz que a unção despedaça todo o jugo, com certeza o mal vai sentir que você está começando a lidar com ele, com o espírito invejoso, com o espírito de inveja. Mas é importante muito mais você aprender como lidar com ele. Isso é a parte mais importante. Porque quando você pegar do azeite, pegar do óleo, e você naquele exato momento, pela fé, você utilizá-lo em nome de Jesus, e decretar, determinar a saída daquele espírito, você vai pegar lá o seu instrumento de trabalho. Você trabalha em quê? Com quê? Então você vai ungir e vai declarar que saia daqui, que suma daqui, que vá embora. E vai dizer mais, agora eu sei contra quem eu estou lutando. Eu não estou lutando contra a pessoa, eu estou lutando contra você, demônio, que seduziu, que iludiu, fulano, cicrano, beltrano. Se quiser pode até citar o nome. Se caso você não conhecer, não importa. Mas que você diga, você que utilizou a boca, você que utilizou os olhos, você que veio aqui através daquelas pessoas, e eu nem sabia que eram vocês. Porque se a inveja fosse só os olhos de quem deseja, se a inveja fosse só a boca de quem fala, então por que quando aquela pessoa foi embora, por que o mal não cessou? Por que o mal não foi embora também? Porque a pessoa não foi embora, a pessoa não se retirou. Então dá para se entender que o inimigo utiliza aquela pessoa, o Espírito usa aquela pessoa, para que daqui, quando aquela pessoa sair, ele continuar agindo. Então, em nome de Jesus, se você conhece alguém que está passando por isso, convida essa pessoa, chama essa pessoa. Fulano, olha, eu tenho percebido que você tem sido muito invejado. Realmente é verdade. Eu quero te convidar para participar de um culto que nós estamos aprendendo sobre como lidarmos com isso. E depois você até pode falar da mensagem para outras pessoas. Olha, inclusive eu quero que você já assista a primeira parte que está lá no YouTube, para que você possa acompanhar e repreender esse mal em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.